Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Sendo hoje, nesta sexta-feira chuvosa, mais uma edição do nosso programa Nó do Norte. Programa onde buscamos desvendar os mistérios da astrologia na forma de como ela pode nos ajudar a nos guiar pela vida, a nos estar melhor preparados na vida e encontrar os caminhos, os rumos do destino de cada um. Então, buscando sempre apresentar os desafios que existem no aprendizado da astrologia e também as oportunidades que conhecer a astrologia nos oferece para a vida, vamos hoje chamar aqui a nossa produção para o diálogo costumeiro do nosso programa Nó do Norte. Então, Diogo Miguel, vamos para o Nó do Norte de hoje. E Diogo chegando e nós começando. Olá, boa tarde, Diogo. Tudo bem? Tarde, tudo bem? Estou te ouvindo um pouco baixo. Diz aí, dá um oi. Tá ouvindo? Como é que tá o som? Agora melhorou. Importante nós nos escutarmos aí para a nossa live. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Então, vamos hoje tratar no Nó do Norte sobre vocação, novamente, correto? Isso aí, vocação, profissão. E nós vimos nos episódios anteriores, então, vários elementos, muitos elementos ali do mapa astral que vão nos ajudar na escolha, da profissão, vocação, identidade, propósito, caráter, vários elementos. Então, a nossa ideia hoje, então, é de pegar algumas profissões específicas e falar sobre elas, e tentar mapear, descobrir assim, quais são os elementos relevantes do mapa para essas profissões. E daí a gente vai percebendo também, acho que um pouco a lógica da natureza, a gente até brinca no meio do céu, programa meio do céu, que a gente vai fazer um mapa de um cientista ou de um artista ou alguém do tipo, a gente já vai procurando alguns elementos específicos no mapa. Então acho que hoje a ideia é a gente falar isso, pegar algumas profissões e até para deixar mais claro para o pessoal de casa, para ir percebendo esses elementos, e quando pegar o mapa de alguém, já saber assim, olha, esse aqui eu vou dar uma olhada direto nesses elementos aqui, porque para ver como é que tá. Então, nós vamos falar sobre elas. Quando a gente aprende a linguagem do mapa astral, a gente aprende tudo junto, A gente aprende a entender, a desvendar os mistérios daquele ser humano como um todo. Mas é interessante porque cada pessoa tem uma natureza, tem uma virtude, tem os seus defeitos, tem as suas dificuldades e desafios. E nós, em cada pessoa, vamos encontrar um arranjo único, uma análise combinatória única, Então, não dá para estereotipar nem os signos, para a profissão, para signo, como a gente falou na última live, não é todo leonino vai ter que ser chefe de alguma coisa, Não, às vezes tu vai ter leoninos que não são chefes, que lá no fundo até gostariam de ser de alguma coisa, mas gostaria uma coisa, mas às vezes tem todo um arranjo de personalidade que direciona a pessoa na vida para outras experiências, Mas a gente vai encontrar inclinações comuns e possíveis de se interpretar em diversos tipos de arranjos. E é isso que eu queria trazer hoje para a gente, além de fugir dos estereótipos dos signos, também fugir dos estereótipos dos arranjos. Por exemplo, a gente tinha conversado antes, como é que é o mapa, então, de um professor de vocação? Não vai ser um arranjo estereotipado. Nós falamos que a casa 9, já pegando então o primeiro caso de hoje, como seria o mapa de um professor, para ver se eu sou professor, será que eu levo jeito para a coisa? Se eu sou professor e tenho um mapa nada a ver com isso, ou
que não é isso que for falado, então vou abandonar. Não, a gente vai ter mais de um arranjo possível, mas vamos ter características lógicas dentro da composição de um mapa de professor. Por exemplo, existe uma casa, a casa 9, que é chamada na literatura de a casa professoral, né? Por quê? Porque indica como que nós nos conectamos com as ideias elevadas, com o sentido profundo das coisas. E isso está relacionado a muitas coisas práticas na vida. Uma delas é até religião. E aí tu pensa, mas religião, o que tem a ver isso com o professor? Então, no fundo tem algo em comum, que é a essência da casa 9, né? Como eu me conecto com as ideias mais elevadas e como que isso transborda em mim ou não. Como assim transborda? Olha, tem gente que adora aprender, mas não tem a generosidade de ensinar. E aí tu pensa, mas então a pessoa é egoísta? Não necessariamente, que ninguém é obrigado a ter uma virtude, né? Assim como no direito se fala que nenhum réu é obrigado a produzir provas contra si mesmo, da mesma forma, na astrologia, nenhuma pessoa é obrigada a ter certas virtudes. Mas tem algo que a gente espera. A gente espera de um médico que ele seja atento e atencioso ao atender um paciente. Mas vamos encontrar médicos que não são assim e que tecnicamente podem ser muito bons. Então, mas há algo que a gente espera de uma profissão ou de uma vocação. Então, se espera de um professor, né, a generosidade para ensinar, para transmitir, para fazer chegar até o outro o que ele possui, o que ele sabe. Então, tem gente que é muito boa de aprender, mas nem tanto de ensinar. Por quê? Às vezes porque falta essa generosidade. É um arranjo delicado. Por quê? Porque estamos fugindo dos estereótipos. Logo, a nossa vida não vai ficar mais fácil, vai ficar mais complicada. Porque vamos colocar na mesa mais peças no tabuleiro, e não menos. Porque a natureza, ela não é complicada, ela é, às vezes, complexa ou completa. Ela considera muitas coisas. E a gente, na nossa, digamos assim, pressa ou superficialidade, às vezes queremos simplificar e aí não entendemos alguma coisa. Então, um professor não é simplesmente um trabalho, uma profissão, um emprego, mas é uma vocação baseada no amor ao conhecimento, a ponto de que, a partir de determinado ponto, esse amor vai fazê-lo transbordar o que ele aprendeu e ele vai se sentir fortemente inclinado a fazer isso chegar ao outro de maneira efetiva e transformadora. Isso é a essência da casa 9. Então, daí que se diz que a casa 9 é a casa professoral, nesse sentido. Não é só o pedagogo de carreira do Estado, né? O pedagogo de colégio, de faculdade. Não, às vezes é o sacerdote. Porque nós vemos, indiscutivelmente, eu tenho um aluno hoje, mas já tive outros, né? Que ele é sacerdote, ele é pastor luterano. E, embora ele seja um rapaz relativamente jovem, a gente conversa bastante e se percebe nele aquele amor por ensinar. Que é típico de quem tem vocação de sacerdote. Por quê? Porque é uma das profissões ou trabalhos associados à casa 9. Então, se espera de quem tem a casa 9 forte que seja só um sacerdote? Não, mas é uma das profissões, ocupações ou vocações possíveis para quem tem a casa 9 forte. Você sabia, inclusive tu, Diogo, que eu tenho a casa 9 forte? Então, já pensou, eu podia ter sido um padre? Não, eu não poderia ter sido um padre. Mas talvez a mesma essência de um sacerdote eu tenha encontrado, pelo meu arranjo pessoal, outras formas de manifestar. Então, a minha casa 9, tão forte quanto pode ser, não vai fazer de mim um sacerdote, mas vai me incluir essa natureza numa maneira de chegar à realidade concreta que eu encontrei sendo professor.
A Mila está comentando que transmissão de conhecimento e sabedoria. É ou né. É isso aí, né? Então, é isso aí. Então, casa 9. Eu tenho casa 9 e não sou sacerdote. Eu ainda quero fazer o mapa desse meu aluno. Ainda não houve oportunidade. Mas, pelo que eu conheço, eu acredito que ele deva ter uma casa 9 muito interessante. Tá? Então, por exemplo, nós fazendo live aqui e rolando o temporal aqui. Tá trovejando. Né? Escutou essa agora aqui? Eu escutei da live. Não... O pessoal podia ter ficado sem saber, né? Que tá caindo o mundo aqui. Zeus jogando boliche. Então, desde que não cai a internet, tá bom. Exatamente. Enquanto não cai a internet, pode chover, cair raios, trovões. É isso aí. Que engraçado, né? A internet tá ruim vários dias. Aí hoje que tá caindo o mundo tá boa. Né? Sim, é um mistério. É um mistério. Só os astros para explicar. Então, a casa 9 é um primeiro exemplo que a gente consegue traduzir de maneira um pouco mais típica, embora não estereotipada. A minha intenção é exatamente fugir dos estereótipos. Então, quem tem casa 9 possui um indício de que essa sua inclinação por transmitir conhecimento e sabedoria poderia se traduzir numa profissão ou vocação sacerdotal, sim, ou professoral, sim, também. Ou ainda outras, porque olha só, aí, por isso que a gente quer ensinar as pessoas a escaparem dos estereótipos. A casa 9 também, conectada com as coisas elevadas, ela também nos fala das viagens. Por quê? Porque é a conexão com as ideias distantes no nível. Então isso também inclina a pessoa a se conectar com lugares distantes, países, culturas distantes, portanto estrangeiras. Então, uma outra área coberta pela ideia ampla da Casa 9 também é o turismo, ou as viagens, ou as experiências internacionais. Eu, com a minha Casa 9 forte, trabalhei toda a minha adolescência e juventude na área do turismo. Eu era agente de viagens por muitos anos. E viajei pra caramba, não só por causa desse trabalho, mas por karma pessoal na infância e tal. Eu viajei muito. E até hoje viajo muito menos do que gostaria, né? Por mim, passaria viajando a vida inteira, né? Porque minha casa 9 é forte. Então, também é um sintoma. Outra coisa que também está inclusa nessa vocação de quem tem casa 9 forte é os aspectos éticos e filosóficos. Ou seja, se fala que também é a casa da filosofia. Por quê? Porque a pessoa ela vai ter essa essência de conexão com as ideias elevadas, com os princípios tão forte, que também o filósofo está relacionado com o educador, e também o filósofo está relacionado com aquele que se conecta com os princípios morais, que são a alma de todas as religiões. Então percebam, o que eu quero traduzir para vocês é: eu tenho a casa 9 forte, qual é a minha vocação? Agente de viagens, filósofo, professor ou sacerdote? Bom, provavelmente não vai ser as 4. Mas qual delas? Aí o restante do meu arranjo de mapa vai me ajudar a enxergar. Então, é assim. Ou pode ser um sacerdote que viaja pelo mundo ensinando outros Filosofia. sacerdotes. Né? Filosofia. Um sacerdote que viaja pelo mundo ensinando filosofia. Claro, perfeito. É o cara mais feliz que vai contemplar sua casa 9 completa. E é por aí mesmo. Né? Eu não sou sacerdote, nunca pensei em ser, né? Aliás, não tenho... A minha religião é a busca pela sabedoria. Mas, sinceramente, eu adoro, sou fissurado, quem me conhece sabe, por todos os assuntos religiosos e de espiritualidade. E cresci nesse meio. Então, não fui pastor, mas vivi nesse meio. Né? Já passei por experiências em várias religiões, desde jovem. Então, tem tudo a ver. Essas coisas a gente precisa falar para quebrar os estereótipos. Né? Então, o mais importante aqui no nosso trabalho é exatamente
quebrar os estereótipos. Bom, e dentro disso, além do pastor viajante educador de filosofia, né? Além disso, é importante colocar que a vocação e a profissão, elas vão caber dentro, então, de um arranjo de possibilidades que, sim, vai estar claramente apontado no mapa. Então, quando eu faço o mapa do Diogo, eu não vou dizer, Diogo, tu estás destinado a trabalhar com marketing digital. Não, né? A ser lançador digital, veja no teu mapa. Não, né? Mas eu vou ver que tem todo um conjunto de aspectos intelectuais, mentais, de relação com venda, relação com... né? Que dentro, tu vai criando círculos, e aí dentro dos diferentes arranjos, dos diferentes aspectos, eu só estou falando de Casa 9 até agora, mas esperem só, a gente vai cruzando isso e vai gerando intersecções. E aí tu vai eliminando coisas em termos de probabilidade. E aí tu vai terminar com com um punhado pequeno de possibilidades. E com certeza, cada pessoa tem, se a gente fosse fazer um mapa, assim, olha, um diagrama, né? Uma mandala só de vocação-profissão. Isso a gente ainda vai descobrir o jeito, o método de fazer isso bem Mercúrio em Virgem, tá? Bem esquematizadinho. E aí, como que nós teríamos? Nós teríamos um gráfico de porcentagens, na qual o Diogo, por exemplo, teria tantos % de possibilidades de trabalhar com isso, com aquilo outro e tal. E aí ele não vai ser obrigado a escolher o que ele tem a porcentagem maior. Mas ele vai reconhecer, isso aqui eu tenho uma porcentagem grande, eu realmente poderia fazer, mas circunstancialmente, nesse meu momento de vida, o meu arranjo me pede que eu trabalhe com a outra opção, com a quarta opção. Porque aí entra o bom senso. Não é a minha porcentagem maior, mas no momento, o arranjo que eu estou vivendo me permite ou me inclina mais a essa. Entende? Então, percebam que é uma coisa muito racional, né? A gente insiste no nosso trabalho de astrologia que a gente não quer que ninguém acredite. A gente quer que a pessoa entenda. Porque assim como essa lógica nos ajuda a identificar a vocação, encontrar o propósito de vida e depois nos realizarmos profissionalmente, além disso, todas as demais áreas da vida podem, de alguma forma, ser mapeadas bem racionalmente, bem diagramaticamente e nos ajudar a ser felizes e a cumprir o nosso papel no mundo. Então, isso é importante. Peguei só esse exemplo da Casa 9, não sei se tu quer comentar, que a gente já vai para outro exemplo. Sim. Eu tenho só uma dúvida, né? Tá falando sobre a Casa 9, a importância que ela tem, né, dentro desse propósito. E a minha dúvida é qual a relevância, né, dentro desse estudo de procurar o signo e o planeta, né, relacionado à Casa 9. Por exemplo, a Casa 9 a gente fala que é a casa de Sagitário, né, de maneira simbólica, né? Então, por exemplo, tem uma Casa 9 forte, né, qual a relevância, no caso, que o Sagitário vai ter no meu mapa e, consequentemente, também de Júpiter, né, no meu mapa. Então, por exemplo, nesse caso, né, a pessoa que é educadora, um professor, ele está falando da Casa 9, que é forte, daí ele diz, não, mas olha só, o Sagitário dele está mal aspectado, ou está bem aspectado, né? Ou o Júpiter dele não está tão forte assim, ou, né, o Júpiter está bem posicionado também. Né? O quanto isso vai interferir na energia dessa Casa 9, né? Importante, agora a gente já está indo para detalhes já dos especialistas. Já estamos saindo aqui das informações para iniciantes, né? Vamos por partes. Olha só. Tem que parar de entrar mensagem aqui. Cortou um pouquinho só, Diogo. Tu tá perguntando a relação do signo e casa, né? Signo, casa e planeta regente, é isso? Isso né? Nesse caso, por exemplo, daqui a pouco nós dois podemos ter a Casa 9 forte, né? Vamos colocar, nós dois temos. Só que daí no meu mapa, por exemplo, sei lá, o meu Júpiter está mal aspectado, e o teu está bem aspectado, né? Ou, sei lá, o Sagitário está numa posição, né, mais relevante no teu do que no meu, e o quanto isso vai interferir ou não, né? Vamos lá, pessoal que está assistindo aí, presta atenção que agora já é nível hard, tá? Nível hard, vamos lá.
O Diogo perguntou do Sagitário, do Júpiter e do Sagitário, porque ele sabe, e se vocês não sabem, vão saber agora, né, que a casa 9 é a casa regida por Sagitário. Ou seja, a lógica da casa 9 é explicada pelo signo de Sagitário. E o signo de Sagitário tem como regente o planeta Júpiter. Então, obviamente que tem tudo a ver Júpiter, Sagitário e casa 9. Então, como a gente pegou como um exemplo inicial casa 9, ele perguntou em cima disso. Mas, aprofundando a leitura do mapa, a gente não interpreta a casa 9 de alguém só pelo Sagitário do mapa e pelo Júpiter. Por quê? A gente interpreta diferente. Vamos supor, tu lembra de onde é que começa a tua casa 9? Vou pegar um exemplo real. Não lembro agora. Tá bom, vou pegar a minha. A minha casa 9 começa em Virgem, tá? Então, vocês que estão tudo aí com o mapa na mão, já prontos para identificar de vocês, procurem em que signo começa a casa 9 de vocês. Então, mas é que a maior parte da casa 9 está no outro signo, não importa. É o signo que começa, que vai dar a tônica. Esse signo vai ser o dono da casa, daquela área da vida. Então vamos supor que estamos falando da casa 9, a minha começa em Virgem. Até tem uma boa parte dela em Libra, né? Mas ela começa em Virgem, então a minha área da vida, casa 9, com tudo que eu falei, sim, a Mila tem o mesmo ascendente que eu. Então, somos companheiros de fortuna, né? Por isso que a gente tem a mesma casa. Não é a regra, tá? Mas é uma possibilidade maior. Então, beleza. A minha casa 9, ela começa em Virgem. Então, tudo que eu falei da casa 9 até agora, para mim, especificamente, vai ser virginiano. Então, vai ser mais esquemático, vai buscar uma certa racionalidade, lógica, ordem, todas as virtudes e defeitos do signo de Virgem. Então, no meu caso, eu não vou procurar nada de Sagitário, entende? Como é que está o Sagitário? Nesse caso, não importa. Para avaliar essa área da vida e buscar algo vocacionado, supondo, né, que a casa 9 seja a casa, um dos indícios, não é o único, né? Em que a pessoa tenha uma ciência. Tá aí, Diogo? Alô? Tá aí? Voltou? Tá. Agora voltou. Tá. Agora voltou. Tá. Então vamos supor que, sendo assim, nós vamos ter a casa 9, então, no meu caso, regido por Virgem. Então, em primeiro lugar, para interpretar a minha casa 9, eu vou interpretar através do signo de Virgem. E em segundo lugar, eu não vou olhar para Júpiter. Eu vou olhar para o regente de Virgem, que é Mercúrio. Então, o meu Mercúrio está em semiconjunção com o Sol, está domiciliado, e piriri pororó. Então, o regente da minha casa 9 está forte e é a casa que eu mais tenho planetas, o que é um sinal de força. Então, isso conflui para que naquelas porcentagens que eu falei antes, essa área da vida vá lá para cima, entende? Tenha porcentagens maiores. Então, não pelo Sagitário, nem pelo Júpiter, mas pelo signo que domina a casa e pelo regente planetário desse signo. Tá? Então, o regente da minha casa 9 é Mercúrio. Isso reforça. De todas as opções, Mercúrio tem a ver com viagem? Tem. Mercúrio tem a ver com aula e uso da fala? Tem. O meu Mercúrio, aí agora vai ter um cruzamento. Ó. Devido ao Mercúrio ser o regente da minha casa 9 e o Mercúrio está forte, isso puxa minha casa 9, dá mais importância do que ela já tem por outras razões. Mas tem um cruzamento. Devido a essa força, então, aumentar a importância do meu Mercúrio, então, me compensa o fato do meu Mercúrio estar retrógrado. Então, por isso que eu não fui gago. Eu tenho Mercúrio retrógrado
Eu podia me esconder atrás disso. Oi, que eu tenho Mercúrio retrógrado. Não posso. Eu vou fazer o contrário. Ele rege uma área da vida que, se eu trabalhar bem, ele vai me ajudar a superar o que o Mercúrio retrógrado me atrapalha. Entende? Então é assim que funciona a interpretação, e é assim que a gente vai entendendo o mapa das habilidades, das vocações, das potencialidades e das infinitas possibilidades que um ser humano traz ao nascimento no seu mapa. E dessas infinitas a gente vai mapeando para quê? Para que elas se tornem finitas, que elas sejam selecionadas e isso se torne racionalmente acessível. E aí a pessoa, através desse estudo que a gente está ensinando, a pessoa consiga dizer, tá, entendi, eu tenho esse grupo de potências e é mais inteligente eu investir nessa, nessa e nessa. Por tal razão, mas ela vai entender por quê. Não é aquela... Eu fiz orientação profissional, né, quando eu era guri novo, e aí eu queria ser médico. E não dava médico na orientação profissional. Mas dava um monte de coisa que eu dizia, mas... né? E eram uns negócios nada a ver, né? Por quê? Porque não é que estava errado, é que utilizava aspectos comportamentais um pouco superficiais e confusos. E a pessoa, se tu vai te guiar por aí, tu vai ficar na superficialidade. Então a ideia é, a astrologia, ela te permite entender o ser humano em profundidade. Então, às vezes isso demora, isso dói, isso é complicado, mas isso no final vai te dar um resultado mais real e mais verdadeiro e mais da tua essência, né? Vai te obrigar a olhar para dentro. Isso é maravilhoso. O mapa te obriga a olhar para dentro. Tem gente que não quer, então não olha se não quer. Agora, se olhar para dentro, né, vai ter a oportunidade de mudar a sua vida. Então, é isso que a gente está oferecendo e ensinando. Sim. Então, a gente pode falar que dentro de alguns exemplos, né, da Casa 9, sendo como professor, viajante, sacerdote e tudo mais, né, a gente poderia falar que... Né, a gente pode falar, né, a pergunta, que o fato de ter o Virgem na Casa 9, de ter o Regente sendo Mercúrio, né, forte, favorece um lado mais de professor em relação a esse. E, sei lá, uma pessoa que tenha talvez a Casa 9 forte, mas que seja Peixes, por exemplo, na Casa 9 ao invés de Virgem, e que o Netuno dela seja forte também, ou bem aspectado, né, essa pessoa talvez tenha uma tendência maior a ir para ser sacerdote, né, do que para outra opção, ou não tem nenhuma relação? Desculpa, deu uma travadinha. Se a pessoa tem a Casa 9, ela tem o quê? Netuno? Digamos que tu deu um exemplo de a Virgem na Casa 9, né? E daí o Regente sendo Mercúrio e tudo mais. Mas daí agora vamos falar, sei lá, que eu tenha, por exemplo, Peixes na Casa 9. Sim. A Casa 9 tem o Peixes. Aí, né? E o Netuno seja forte. Aí, puxa, sacerdote, exatamente. Exatamente. A gente vai, então, através desses detalhes, percebendo com mais clareza, então, esses dentro desse punhado de opções, a gente vai detalhando ainda mais para esse punhado ser menor ainda, né? Isso, exatamente. Essa é a lógica, Diogo, porque aí tu pega, por exemplo, o cara pode ter Peixes, beleza, onde é que está o Netuno, né? O Netuno está em conjunção com o Sol. Mas aí o cara vai ser, então, com certeza, muito sacerdote, entende? Não é só pelo Netuno com Sol. Sim. É porque o Netuno rege a Casa 9 dele, entende? E a Casa 9 dele está carregada. Então, é assim que a gente vai mapeando. Então, aí a gente vai um passo além, né? E quem estudar astrologia no curso que eu estou oferecendo vai aprender isso, né? Nos graus avançados, não é logo na primeira aula, tá? Que é o quê? Tu tem todas as casas, as 12 casas, começam em algum signo. E esse signo tem um regente. Então a gente falou esse exemplo da Casa 9, aí tu pensa, caramba, é mesmo, né? Então todas as áreas da minha vida são explicadas pela lógica de um signo, que é o signo correspondente à casa.
Mas no meu mapa ela vai estar dominada ou governada por um outro signo. Pode ser o mesmo, mas normalmente é um outro. Esse outro signo vai ter um regente. Então a posição desse regente ou os aspectos desse regente também vão ser muito importantes. Por exemplo, cada área da minha vida, a gente vai analisar onde e como está o planeta regente do signo que governa essa casa. Sim. Então a ordem que a gente deveria fazer é primeiro ver a casa mais forte no mapa, né? Então, no caso que tenha mais planetas, não sei se seria mais planetas ou teria algum planeta específico. E daí, então, depois procurar o regente, né, do signo que está custodiando aquela casa, enfim, todo esse processo que a gente falou. Isso. Só que, vamos falar disso em primeiro lugar, das casas mais fortes. Só que não é só a casa que tem mais planetas. Essa é uma, como eu falei, um dos critérios. O outro critério é a casa em que está o Sol. Por quê? Porque o Sol é a única fonte de luz verdadeira. Então, a Lua é uma fonte de luz, digamos assim, secundária, né? A Lua. Sim. E os demais planetas não são fontes de luz, eles replicam a luz, né? Refletem. Então, o Sol, ele vai indicar a casa mais iluminada. Então, tem uma casa que recebe a luz do Sol. Essa casa também é a mais forte. Então, às vezes, o normal é tu ter uma casa com 3, 4... Olha, 3 planetas já é forte, né? E vamos explicar aqui, não é só planeta. Se a Lua estiver junto, também conta. Se o Nó do Norte estiver junto, também conta. Se Quiron, que é asteroide, estiver junto, também conta. Se a Lilith, que é um ponto virtual, também conta. Se a roda da fortuna... Então, botando isso na conta, né? Se essas quantidades estiverem numa casa, vai ser uma casa forte. Então, às vezes, tu tem um planeta e 3 pontos virtuais. São 4 pontos. Né? Então, às vezes tu tem uma casa forte porque está o Sol. Outras vezes tu tem uma casa forte porque tem 3 planetas. Só que se tu tiver uma casa com Sol e outra com 4 planetas, olha, essa casa talvez pese tanto ou mais que a casa do Sol. Entende? Então não tem uma tabelinha tanto assim, mas aí vai pelo bom senso, porque é raro, mas tu pode ter 5 planetas numa mesma casa. Aí ela vai superar a força da casa do Sol, se o Sol estiver sozinho. Né? Aí, em outros casos, tu vai ter a casa mais forte, porque tem Sol e 4 planetas. Puxa, aí é um caso raro, né? É um acúmulo extremo, e que aquela área da vida vai ter uma relevância em todos os cantinhos do significado dela. Aquela área da vida vai ser presente na vida da pessoa. Tá? Então, seja qual for. E aí a gente vai ter que entender onde que isso aparece, né? Porque aí vai chegar em todos os detalhes. Aí sim tu vai ter o sacerdote, viajante, educador de filosofia, né? Porque tudo que a casa pode querer dizer, diz. Porque tem Sol e o resto tudo nela. Tá? Já vi casos assim. É raro, mas já vi. Então, qual que é uma casa forte no meu mapa? Para eu saber a casa em que está o Sol, depois a casa em que mais temos planetas, e em terceiro lugar a casa em que está a Lua. Então, digamos assim, não é tão forte assim, mas a casa em que está a Lua é mais forte do que qualquer outro planeta. Né? Por outro lado, existem planetas que canalizam a própria força, de alguma maneira. Por exemplo, Marte. Onde Marte estiver, se o Marte estiver sozinho numa casa, olha, aquela casa já vai ter o deus da guerra, né? Um arquétipo da força. Só isso já fortalece uma casa. Outra, Júpiter. Júpiter é o grande expansor, é o grande benéfico. Então, onde Júpiter estiver, vai dar uma inflada naquela casa ali. E aí, depois disso, tu vai ver, tá, mas qual signo que governa? Qual regente? Entende? Então,
é importante para a gente identificar vocação e profissão, em primeiro, digamos assim, numa leitura que tu busca identificar isso, tu saberes a força da casa. Qual casa que é mais forte? Ou quais que são mais fortes e por quê? E aí, então, para tu saber disso, tu vai olhar em primeiro lugar a casa onde está o Sol e a casa onde há mais planetas, mais habitantes. Depois, onde está a Lua, depois, onde está Júpiter, depois, onde está Marte, né? E depois o resto. Tá? Então, é por aí que a gente começa a ler. Então, essa casa vai dar a primeira parte da leitura que tu buscas acerca da vocação, que é o início do entendimento do que são as possibilidades de profissão, a partir do mapa. Sim. Daí a gente vê que o quão injusto é, né? A gente falar que todos os leoninos vão ser líderes, todos os geminianos vão ser comunicadores, que é uma visão muito pequena, né? Muito vaga. E, enfim, né? Como a gente fala, às vezes chega a ser mais cômico do que real, né? Sim. Não faz tanto sentido. Da mesma forma, mas beleza. Como tu pega um ariano, né? Pelo estereótipo do ariano, todo ariano deve ser militar, né? E, sinceramente, eu conheço vários militares que não são arianos e pouquíssimos que são. E o que aconteceu? Mas assim já tem uma noção muito melhor, né, de como avaliar e como saber. E aquilo que também a gente fala, né, de como objetivar essa busca. Então, né, falando mais uma vez, né, e a importância que tem isso, né, de poder tornar mais objetivo, né, para não ficar nessa subjetividade de quem eu quero ser ou quem eu vou ser. E assim a gente tem um critério mais claro, né, mais individual, né, que a gente pode levar em consideração na hora de escolher também. A gente não precisa, né, acho que esse é um dos principais motivos. A gente não precisa escolher nada no escuro, né? Sim. Porque a gente não está no escuro. A gente tem muitas opções, mas a gente também tem como diminuir essas opções. Sim. Para tornar mais claro. Isso é muito importante, né, Diogo? Na astrologia, o jogo é muito limpo. Nós somos muito verdadeiros. Não estamos prometendo um diagnóstico, né? Vai sair uma fórmula aqui, ó. Tu nasceste para ser tal profissão, né? Não. Nós estamos prometendo uma visão mais clara e profunda do ser humano que permita que ele se enxergue com mais clareza na sua essência e tenha melhores condições de escolher com mais propriedade algo muito importante, que é como ele vai contribuir com a humanidade com a sua existência. Então, isso que a gente chama de trabalho, profissão, emprego, é um papo muito sério, porque se estiver alinhado com a vocação, essa pessoa vai ser uma bênção para a humanidade. Se não estiver alinhado com a sua vocação, essa pessoa vai estar incompleta. E incompleta, isso é muito ruim para ela, porque ela está desperdiçando um potencial imenso. E vai ser muito ruim para a humanidade, porque a humanidade precisa de mais gente feliz, né? De mais gente que se sinta completa, plena, realizada e que contribua melhor para a humanidade. Então isso é muito importante, porque nós não prometemos fórmulas simples, mas nós prometemos visões mais claras, que não são tão fáceis de se alcançar, mas são plenamente possíveis quando tu tens um método. E o mapa astral é um método. Então o que eu estou buscando ensinar é esse método, para que todo mundo possa aprender esse método e chegar a esse benefício, que é um benefício, a rigor, riquíssimo. Conseguir enxergar melhor a si próprio, compreender a si próprio e viver melhor. Isso é vocação. Sim. Bom, então acho que a ideia até era falar de outras profissões, mas no fim a gente ficou só de professor. Que bom, né? Vai ficar para a próxima mais conteúdo. Foi melhor do que imaginava. Deu bom que nos próximos a gente pode usar o mesmo raciocínio, né?
com outras profissões, até para a gente ter mais quantidade, né, mais exemplos de como isso funciona, e também facilitar, né, tornar essa forma objetiva, quem estiver assistindo poder pegar o seu mapa, olhar, ver como é, como que não é, e, né, e também, se caso tiver dúvida, pode mandar dúvida, né, comentar. Já podemos deixar marcado, Diogo. Hoje falamos em detalhes de como seria uma vocação de professor, né, e afins, apoiado na Casa 9. Na próxima falaremos dos artistas. Pode ser. Bom, então tá, então acho que era isso. Mas é importante isso, né? Acho que o que pode ficar para o pessoal que está assistindo e quem for assistir, de tentar levar, né? Considerar essa lógica, assim, pensar isso, pegar o seu mapa, né? Montar, né? E talvez desmontar o mapa, né? De vendo assim todos esses elementos, para ir tentando encontrar, né? O padrão da lógica da natureza para que a gente possa se conhecer melhor, né? Conhecer a nossa vocação, nosso propósito, nossa identidade, e assim ter mais, né, mais consciência e também ter uma vida mais consciente, melhor, né? Isso aí. Tema de casa para quem está nos assistindo. Na próxima edição do programa Nodo Norte, venham com o seu mapa em mãos para aproveitar 100% e poder identificar tudo na hora no seu próprio mapa. Da minha parte era isso. Foi um privilégio ter estado com vocês. Muito obrigado à presença de todos os que nos acompanharam e aqueles que vão nos assistir depois, que vai ficar gravada essa live. Obrigado, Diogo, pela parceria de diálogo aqui. E a gente volta segunda-feira com mais uma live às 18 horas. Tchau. Tá certo, até mais. Um abraço. Até mais. Até a próxima. Até mais.